Reforma tributária, esse é o assunto do momento. Inclusive a gente demorou um tempo para digerir essas informações, para esperar essas mudanças que aconteceram, essas emendas que aconteceram no decorrer da semana passada, que agora o projeto inclusive de emenda à Constituição vai pro Senado e lá vão vir mudanças também. A gente demorou esse tempo aqui para trazer esse vídeo para você, mas com a certeza que vamos trazer opiniões mais bem embasadas para você. Inclusive ontem, esses dias a gente tem visto também grandes empresas de mídia levando essa informação para você, só trazendo o lado bom dessa história de reforma tributária. Será? Será mesmo? É o que a gente vai ver aqui hoje. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo e peço para você se inscrever aqui no nosso canal se você gosta desses assuntos que tanto impactam o seu bolso. Eu preparei uma apresentação para vocês aqui rapidinha, para a gente ver o que importa, que estágio que a gente está e onde, o mais importante, né, onde vai afetar o seu bolso e ver se de fato essa reforma tributária é boa e se ela é boa, para quem ela é boa. Por que a gente deve reformar a parte de tributos no Brasil, né? A gente está falando de simplificar a apuração dos impostos. Calma que a gente não está falando e nem vai se falar em diminuição de carga tributária. Afinal de contas, você não veria governo nenhum se mobilizando com essa celeridade, com essa rapidez que houve para tramitar e para aprovar na Câmara, que aconteceu com a proposta da reforma tributária, se fosse para nos beneficiar, né? Vamos combinar isso. Mas a ideia inicial, então, é simplificar a apuração dos impostos, que já é uma causa extremamente nobre, tá bom? E, em tese, diminuir os impostos sobre o consumo. Vamos já explicar isso aqui. Diminuir imposto sobre o consumo significa onerar menos os pobres. No mundo todo desenvolvido acontece isso, né? Quando você vai pagar um imposto sobre o consumo, quem vai nos Estados Unidos, por exemplo, vê isso de uma forma muito clara. Vem lá destacado para você, 8% para você pagar, depende dos estados, né? Lá nos Estados Unidos é diferente nesse sentido. E você paga uma taxinha pequenininha nos impostos sobre o consumo. Nos países desenvolvidos se tributa muito a renda, a gente vai falar isso no final desse vídeo, mas o consumo, que é aquele que impacta sobretudo os mais pobres, paga-se uma taxa menor de imposto, uma carga tributária menor. E por que a gente precisa, e nesse aspecto a reforma é muito útil e nobre, né? Simplificar a apuração dos impostos. Criação de 46 novas regras de tributos por cada dia útil. Isso é uma insanidade, é um manicômio tributário, a gente pode dizer, né? Só que a gente não está falando, veja você aqui, que a gente vai diminuir a carga tributária. A gente não está falando que vai diminuir a carga tributária, mas sim a gente vai diminuir o risco jurídico de se apurar imposto errado, vamos falar muito disso também, e a perda da produtividade, porque cada empresa que tem um batalhão, um exército de especialistas, de analistas tributários, aquilo acaba impactando no preço final. Na verdade, tudo que você faz, tá? A nossa produtividade, no fim do dia, ela está ligada até com um país mais próspero, cada vez, porque as horas do dia são limitadas, né? Então, quanto mais você conseguir produzir por hora de serviço trabalhada, mais rico vai ser o país. Você concorda com isso? Então, se a gente passa grande parte do tempo tentando entender como que funcionam os impostos e com risco de fazer coisa errada, além de tudo, a gente passa a ser menos produtivo, os produtos ficam mais caros lá na ponta. A gente está falando de 25% de alíquota média aqui no Brasil. E se a gente estiver falando de alíquota média, vamos pensar, ó, na média do Brasil dá mais que 25%, então dá 30%, 33% de alíquota média, né, no Brasil. Se a gente está falando em 25% que não tem alíquota no projeto, tá? Já deixo claro aqui para você, no projeto não tem nenhum lugar falando qual vai ser essa alíquota. Esse já é um ponto super fraco dessa proposta. Se a gente está falando que não vai diminuir, o governo assume isso, a ideia é que o percentual tributado sobre o PIB continue igual. Só que a alíquota média passaria para 25%, quem paga a conta, e é o medo de todo mundo, o setor de serviços. O Simples não mudaria, o governo já colocou isso, que as empresas que atuam pelo Simples não seriam prejudicadas, elas podem escolher continuar no modelo do Simples. Só que você concorda que
Se a alíquota hoje é 33, ela passaria a ser 25, e o governo estima que continue igual em termos de percentual do PIB, alguém tem que compensar. E essa compensação viria na forma dos serviços das empresas, sobretudo que não estão no Simples. Então a gente está falando, por exemplo, de dentista, de advogado, de dentista, advogado, médicos, quaisquer entidades ou serviços que possuem um órgão de classe. Todos esses serviços seriam aumentados em termos de tributos e, consequentemente, seriam inacessíveis aos pobres. Veja bem, 25% de imposto sobre o consumo colocaria o Brasil em um dos maiores tributos do gênero no mundo. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está fazendo que seja menos louca a apuração dos impostos, mas a tributação sobre o consumo seria altíssima, colocaria o Brasil entre os maiores do mundo. Na verdade, manteria o Brasil nesse patamar, né? Bom, já que a gente não está falando aqui de diminuir tributos, de onde eu tirei, vou até me tirar aqui da tela aqui, ó, para colocar só aqui. O próprio governo não fala que o objetivo é diminuir a tributação. Por quê? Porque se a gente tem os gastos do governo altos, o governo não pode simplesmente diminuir a tributação. A gente vai falar mais disso. A gente deveria estar falando de diminuição de custos do tamanho do Estado. Mas não, ele com o Estado inchado, de fato ele não pode suprimir, tirar impostos. E o objetivo aqui falado nas palavras do próprio site do governo destinado a esse assunto é possibilitar o crescimento da economia brasileira e a redução das desigualdades sociais e regionais. Veja bem, né? O que interessa para a gente, principalmente para o pobre, é a redução de imposto. É isso que faz um produto ficar mais barato lá na ponta. Mas não é o objetivo declarado desde o começo. Então, vem a pergunta, né? Então não seria mais eficiente se as pessoas, as empresas, o comércio é sufocado pela cobrança de impostos? Não seria mais eficiente a gente falar de redução da máquina pública? Sim, mas aí eu pergunto para você vive aqui no Brasil ou em Nárnia? Né? Você acha que essa pressa que aconteceu para a aprovação desse projeto aconteceu para a redução de impostos? Você está em Nárnia, tá bom? Mas ainda assim, justifica-se a tentativa de diminuição da burocracia e dos entraves para se entender qual é a loucura de se apurar os impostos no Brasil. Ó, são 320.343 leis tributárias no Brasil. Se fôssemos imprimir aqui, né, daria a ficha de um belíssimo meliante. Se a gente fosse imprimir tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas leis no formato A4 e letra Arial 12, a gente estaria falando de 5,8 quilômetros de normas tributárias. Tá entendendo? As empresas, em vez de estar produzindo, focando seus esforços em produzir mais em menos tempo, que esse é o conceito de produtividade, não. A gente está falando de batalhões, de exércitos de pessoas tentando diminuir esses riscos tributários e ainda assim correndo o risco de cair em armadilhas, como a gente está falando aqui, ó. Vamos colocar aqui só a tela. Cadê? Aqui. No caso do sonho de valsa, ele passou de ser um chocolate que pagava IPI de 5% e virou, olha para você ver, virou um wafer que paga IPI de 0%. Veja que tem riscos tributários, né? A empresa que tem que classificar qual que é o NCM, né? Qual que é a classificação tributária do produto. E às vezes está tudo certo, as coisas vão rodar, mas no Brasil até o passado é incerto, lembre-se disso. E aquele passivo lá, vem uma decisão a posteriori do Supremo e vai comprometer toda a discussão, tudo que a empresa apurou de lucro, de repente não era lucro, porque o governo falou, não, de fato, você não poderia ter feito isso. Claro que a gente está dando um exemplo aqui de algo que a empresa fez para se beneficiar, mas e se ela tivesse feito uma classificação errada? Concorde que isso é risco tributário? Um bombom ou wafer, né? E se a gente estiver falando do aumento da segurança jurídica e também da produtividade, porque eu não preciso ficar horas e horas e meses tentando apurar imposto no Brasil, a gente está falando de reduzir custos dos produtos na ponta, isso é verdade. Outro lado positivo aqui da nossa reforma tributária é o fim da bitributação, porque os impostos hoje acontecem em cascata, já eu quero te mostrar um exemplo disso.
A cada elo hoje da cadeia de produção adiciona-se um imposto e a nova base tributária do novo elo, do elo posterior da cadeia, ele é apurado em cima do que o anterior já pagou de imposto, que não tem sentido nenhum. Mas qual que é a proposta então? A gente pagar imposto, vou mostrar um exemplo aqui já já, sobre exatamente e somente o que cada elo numa cadeia de suprimentos adiciona de valor. E isso foi criado, tinha duas PECs, né? Mas o texto final sobrevivente, ele coloca 2 IVAs, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Um nacional, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vão substituir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI. Eu adoro quando o governo chama imposto de contribuição, Kátia. Enquanto você dá um palpite aí para eu tomar minha água, o que você acha? Contribuição? O que você acha desse nome? Contribuição é ótimo. É um eufemismo bem legal, né? Experimenta não pagar para você ver. E um IVA, que é o IBS, esse sobre o imposto estadual, que é o ICMS, e o ISS, que é o imposto municipal. Dividiu-se assim, então, o Estado, com Brasília ficando com os impostos federais, com o CBS, e os estados e municípios ficando com o IBS. E o mais legal, esse a Kátia não vai gostar, isso eu tenho certeza que ela não vai gostar, tá aqui comigo, ó. É o imposto do pecado. O álcoolzinho, sabe o álcoolzinho? O álcoolzinho e o cigarrinho vão ficar mais caros. O que você acha disso, Kátia? Eu acho, deixa a nossa cerveja em paz. Então, e o pior, né? Se a gente começa a taxar cerveja de procedência, porque no mercado legal tudo é de procedência, né? E começa a taxar também cigarro bom, o pobre vai comprar o quê? Aquele cigarro do Paraguai que sabe-se lá Deus de onde veio, aquela cachaça que foi fermentada com um rato lá dentro, enfim. O rico vai poder ter direito a se embriagar, a se entorpecer pagando mais imposto, e o pobre vai ter que se contentar com o que o dinheiro der para pagar. Essa é polêmica, vou colocar aqui eu em cena redondinha, essa é polêmica. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, meu caro amigo dinheirudo. E aqui o exemplo que eu prometi para você, tá? Cada elo da cadeia pagar um imposto sobre aquilo que ele adicionou de valor. E vamos lá para o nosso exemplo, ó. Eu vou me tirar da tela aqui novamente. Cadê o tio aqui? Tirei ele daqui. Cadê? Aqui. No modelo atual, então tá, a gente tem lá o produtor rural que faz o algodão vende para a indústria têxtil a 50, ele colocou mais 5 de imposto. A indústria têxtil, se ela for revender para a fábrica de camisas, ela vai colocar o imposto em cima dela. Da mesma forma, a fábrica vendendo para a loja, ela tem que colocar mais um imposto em cima dela. E em cima, no consumidor final, por exemplo, aqui, numa camisa vendida a R$200, coloca mais 20 de imposto e chega a 220 lá no preço do consumidor final. É isso, imposto em cima de imposto. Se a gente estiver falando agora da nova proposta, que o modelo é muito bom nesse sentido, tá bom? A gente está falando aqui, ó. O produtor rural vendeu o algodão por 50, ele pagou R$5 de imposto. Veja você que para ele tanto faz reforma tributária ou não ter ou não tê-la, né? Porque ele não tem antecedentes que pagaram o imposto, ele não tem créditos tributários. E aí, se a gente estiver falando agora, aí já começa a mudar. Ó. Veja que quanto mais elos tiver dentro de uma cadeia, melhor vai ser, ou em termos tributários, com tendência a diminuir a carga tributária final. Agora, se você é um prestador de serviço fora do Simples, que você só faz um serviço, uma mão de obra, por exemplo, você não tem crédito nenhum, a tendência é que você pague bem mais imposto. Mas vamos lá. A indústria têxtil, o que ela fez? Quando ela foi vender o produto dela, o tecido para a fábrica de roupas, ela colocou 6 de impostos, mas 5 já tinham sido recolhidos previamente. Então, ela teve que recolher só 1. E assim, por consequência. Quando a fábrica vende para a loja, ela coloca R$100, supondo também 10% de imposto, R$6 já foram pagos. Ó, veja você que é 5 aqui do fabricante, do produtor de algodão, R$1 da indústria têxtil. Então, ela, em vez de pagar 10, ela paga só 4, porque 6 já ficaram para trás. E igualzinho, a gente coloca aqui que na hora da venda, colocaria 10% de imposto, mas R$10 já foram pagos, porque são 4 daqui, 1 daqui e 5 daqui. Seriam 10 que a loja
teria que recolher antes de vender. Vamos somar os impostos aqui. Veja que em qualquer caso, o preço do consumidor aqui continuou pagando sendo 220. Mas olha o que gerou de imposto. 11, 21, 41 de impostos no modelo atual. De R$ 220 reais do preço do consumidor, 41 foram impostos. Aqui no final a gente tem 5 mais 1, 6, 10, 20. 20 reais de imposto. Ah, mas por que o preço não diminuiu? Porque a gente precisa ter... É só um exemplo hipotético. Claro que cada ente dessa cadeia pode escolher repassar esse preço, essa redução na carga tributária ou não. Quando a gente tem muita competição, é por isso que o Brasil precisa ser um país mais competitivo e abrir pra caramba o mercado. Quando a gente tem muita competição, esse ente da cadeia ele não tem opção, ele tem que repassar o desconto. Quando a gente tem poucos fornecedores atuando no mercado, ele embolsa esse dinheiro, porque no final das contas vai dar na mesma, a pessoa ou o próximo ente da cadeia vai ter que continuar escolhendo ele. Certo? Bom, aí o ponto, né? Muita gente tá falando assim, ah, mas esse assunto é discutido há décadas. A garganta tá horrível. Pera aí, pessoal. Esse assunto está sendo discutido há décadas, então não foi nada apressado, não, a gente diz. Ah, não foi, né? Então por que que teve... Claro, ó, assunto de fato é de décadas, mas teve emendas pra caramba, a gente vai falar aqui, de setores que foram prejudicados, e isso é uma briga danada, tá? Quando a gente está falando de reforma tributária, cada um vai brigar pelo seu calo, né? Cada um vai olhar o seu calo onde está apertando e vai tentar colocar. Mas você vê que no 45 do segundo tempo muita coisa foi acrescentada e muitos setores que pretensamente estavam sendo prejudicados acabaram ganhando folga aí no texto. E se fosse muito bom também, não precisaria liberar 8,65 bilhões em uma semana, que era o que o governo tinha gastado em 6 meses, que era mais, inclusive, que o governo tinha gastado nos últimos 6 meses, né? Então, se há pressa e se tem que liberar o trator aí de dinheiro para os excelentíssimos senhores, inclusive eu não estou aparecendo mais na tela, acabo de me ver aqui, se há pressa e se os excelentíssimos senhores não precisaram de dinheiro, os nossos parlamentares, os nossos deputados, será que é tão bom assim? Eu deixo para você aí responder nos comentários com base no que a gente está falando aqui. Muita gente está falando também que a reforma vai beneficiar o Lula, que também é uma mentira, ele só vai colher os frutos disso se ele for reeleito, porque o prazo para a implantação começa, e bem no comecinho mesmo, com alíquotas mínimas desses 2 novos impostos em 2026, mas só vai entrar em plena vigência em 2033. Se quisermos especular se o Lula vai ou não concorrer à reeleição, é o que ele está falando aqui, ó. Ele tinha descartado, mas agora ele já está cogitando. E de acordo com ele, ele só vai ser candidato nas próximas eleições se ele tiver com saúde perfeita, mas saúde perfeita com 81 anos de idade, energia de 40 e tesão de 30. Esses políticos para falar é uma beleza, né? Olha lá, nem apareceu aqui, que beleza. Olha, mas tá escrito tesão aqui, vocês viram, né? Vamos lá. Um ponto muito importante, a cesta básica. Cesta básica no Brasil hoje, cada estado define a sua e os preços são diversos. A ideia é a composição de uma cesta básica nacional que ficou para depois, tá? Não existe ainda essa cesta básica. E a expectativa é que ela fique sim mais barata porque vão ser zerados o IBS e o CBS da cesta, que é uma bela jogada mesmo. A gente tem, de fato, diminuir o imposto sobre os mais pobres, sobretudo no consumo. Veja, como houve, se o tema fosse pacífico, não exigisse discussão, não teria tido emendas, né? Como a Associação dos Supermercados colocou lá de última hora, que conseguiu sim alertar os parlamentares para modificar o texto e zerar a alíquota para produtos da futura cesta básica nacional, a ser definida por lei complementar, como muita coisa que está envolvido nesse projeto. Outro ponto bastante polêmico foi se Brasília vai começar a mandar nos estados, e isso também não é uma verdade, porque foi reformulado a proposta do Conselho Federativo para ter 27 representantes, um por estado, mais 27 municipais, né, um por município,
E também que os estados do Sudeste brigaram bastante também para que não só seja por maioria, mas que essa maioria de fato represente a maioria da população, não a maioria dos estados. Porque um estado hoje pequenininho como Sergipe, que tem uma população muito pequena, teria o mesmo peso que São Paulo, que tem muita gente. Então o Sudeste conseguiu essa mudança. E o presidente não tem cadeira nesse Conselho Federativo, em que pese que estamos falando somente dos impostos estaduais e municipais, porque o imposto federal, a estimativa é que continue a mesma distribuição que a gente tem hoje, que é 70% dos impostos vão para Brasília, 25% ficam para os estados e 5% para os municípios. Bom, e aí a história é, e quem já está pagando menos imposto hoje, como é que fica? A gente já falou aqui a questão do Simples, que seria mantido a participação de quem optar e quem tiver direito a estar nele, né? Talvez algo que poderia ser mudado é, se você tem um certo faturamento, não importa se você tem uma profissão regulada por conselho de classe, não importa. Deveria todo mundo estar na mesma página. Mas não é assim que está, né? Quem não se enquadrar no Simples pode preparar que vai pagar a conta, do jeito que está hoje. Veja que vai passar pelo Senado e ainda corre risco, e a promessa do Senado é que seja avaliado com mais profundidade. A gente está falando de fim da guerra fiscal, mas vejam só vocês. Será que isso é bom ou ruim? Vou voltar para mim rapidinho aqui. Hoje, os estados concedem isenções ou reduções nos impostos que lhe cabem, por exemplo, o ICMS. Aqui na região, por exemplo, a gente está falando aqui no sul de Minas, no Vale da Eletrônica, onde há incentivos de redução de impostos para empresas que venham fabricar produtos aqui. Veja, fabricar produtos aqui. Outra proposta da reforma tributária é que os impostos sejam recolhidos no destino e não mais na origem. E isso é interessante, mas gera esses desequilíbrios. Porque as empresas estão aqui hoje, porque a gente não é porque a gente está mais bonito, ou as empresas que estão na Zona Franca estão lá porque acham legal estar lá próximo à floresta amazônica, mas sim porque tem incentivos. Então, é bom ou ruim essa história de acabar com guerra fiscal? Porque é uma competição entre os estados para ver quem cobra menos impostos. Dentro desse aspecto, a guerra fiscal ela é interessante porque ela acaba sendo quem cobra menos imposto, atrai mais empresas. Mas, voltando um pouquinho aqui, falando da questão de cobrar os impostos no destino, isso é para evitar, e é usado em mais de 170 países no mundo, isso é para evitar que as mercadorias fiquem dando rolê pelo Brasil, porque se faz mais sentido produzir no ponto mais longe do país, você concorda que escoar matéria-prima para lá e trazer a mercadoria de volta, por exemplo, para um centro consumidor como o Sudeste, como qualquer outro, é uma perda de produtividade, é dinheiro sendo jogado fora, por assim dizer, mas precisa-se também, e o governo reconhece isso, que ele quer desenvolver regiões do Brasil. Só que como é que você fecha essa conta? Você quer desenvolver áreas específicas, mas você quer tributar no destino. Aí foram criados regimes diferenciados, fundos específicos para haver essa compensação, afinal não se pode rasgar contratos de uma hora para outra no Brasil, senão daqui a pouco nenhuma empresa vai querer estar aqui no Brasil, né? E aí foram criados regimes propostos, né? Diferenciados para educação, saúde, transporte, higiene pessoal e para haver também a manutenção desses incentivos para a Zona Franca e também para quem já está no Simples Nacional, como a gente colocou aqui. Algo muito legal, a meu ver, é essa parte de cashback dos impostos, porque assim a gente desonera o indivíduo e não um setor, fazendo quem é mais pobre pagar menos imposto. Eu sou muito a favor disso. Mas precisa de lei complementar, como quase tudo que a gente está falando aqui, e essa é uma crítica que eu faço também. Porque depende, como é que a gente vai olhar se uma reforma é boa ou ruim, se essas leis para aplicar esses incentivos, se elas forem ruins também, né? Então, no ponto que está hoje, é muito complexa essa avaliação, porque tudo está dependendo de lei complementar. O que estava até hoje, que foi derrubado, era que haveria cashback por raça e gênero, e isso foi derrubado já na Câmara. E a gente vê que se o intuito é diminuir a complexidade tributária, mas também
o assunto não foi debatido no foro específico, que seria já no Senado, né? Já na Câmara, a gente começa a ver esses remendos, né? Tratativas diferenciadas como essas que você está vendo aqui na tela, que eu vou colocar aqui para você. E, por exemplo, que templos religiosos, igrejas, estão proibidas de serem oneradas com impostos, ou seja, igrejas não pagam impostos. O que você acha? Outro ponto bem polêmico, eu queria ver a sua opinião nos comentários também. E aí, falando para você, antes da gente mostrar aqui o próximo passo dessa reforma, nossos insights aqui sobre a reforma, se ela é boa ou ruim. Inclusive, eu queria agradecer aqui ao Sávio Delfino Advogados, que é o nosso advogado aqui, que nos ajudou nesses temas, nas pautas, tá? Veja que a opinião é totalmente, a responsabilidade é totalmente minha. Mas um abração para o Sávio lá e para toda a equipe que nos ajudou na compilação desses dados. Falando agora se é boa ou ruim, a meu ver, né? Eu acho que essa frase resume para mim, é o jeito errado de fazer algo certo. Essa reforma tributária, ela é algo que precisa ser feita no Brasil há muitos e muitos anos e a iniciativa de fazê-la acontecer é bastante nobre. Só que a gente vê, de fato, que precisa de mais debate e a gente espera, o Senado está prometendo muito uma análise mais criteriosa, né? A gente vai aguardar que é o próximo destino da reforma tributária. O fato de não haver essa alíquota, a gente está falando aqui de 25%, a gente está falando de alguns incentivos, não ter esses valores expressos, né, na reforma trava a nossa análise. Como é que a gente vai olhar no final da história se de fato aumenta ou diminui o imposto? A promessa é que os impostos continuem iguais, mas sem alíquota, meu amigo, eu não me atrevo a fazer isso. E já que muita coisa ficou dependente de leis complementares para regular o que está proposto na reforma. E no fim do dia, a meu ver, tudo que importa para a gente, sobretudo para os mais pobres, é menos imposto. Parem de taxar, sobretudo, os mais pobres. Tá? Parem de taxar. Isso é cruel, é desumano. Bati aqui. Fez barulho aí, Kátia? A Kátia fez assim para mim, desculpinha aí. Parar de taxar, sobretudo, os mais pobres. E taxar também rico não vai adiantar. Já que eu vou falar isso aí, já que vai apertar seu calo, você prepara as carças aí, ó. Mais rico que eu tô falando no Brasil é classe média, tá? Não é super ricos, não. Não adianta taxar e a conta sempre acaba chegando lá no mais pobre, não tem o que fazer. A gente teria um Brasil, até fiz um post no Instagram esse dia, vou voltar aqui antes da gente mostrar a próxima etapa. Como é que a gente faz toda hora eu bato aqui, né? Como é que a gente faz um estado menos invasivo e o pobre pagar mais barato lá na ponta? Com menos corrupção, menos desperdício, com o governo investindo em educação, que nem é a pauta aqui, né? E governante nenhum quer investir em educação para colher resultado daqui a 20 anos. A gente faz um país mais justo, mais, pelo menos, equiparado do ponto de vista jurídico ou tributário, se a gente dá condições para aquelas pessoas que são mais pobres ascenderem socialmente. E a gente faz isso cobrando menos imposto delas, a gente faz isso investindo em educação básica e a gente faz isso fazendo com que essas pessoas sejam incentivadas a progredirem também na vida. Coisas que a gente não tem visto, infelizmente, aqui no Brasil. A gente está falando de reforma tributária, mas a gente deveria estar falando de reforma administrativa para reduzir os custos da máquina pública. Por exemplo, um dos itens que está lá é a proibição da aposentadoria compulsiva de alguns entes da máquina pública como punição a algo errado que essa pessoa fez. Isso é um absurdo e tem muitos outros absurdos que acabam por Brasília ser muito grande, e por Brasília aqui eu estou falando estados, municípios e também a nação, que acabam fazendo que os pobres não tenham acesso a produtos de baixo custo, tá bom? E falando em pobres versus ricos, olha aí a próxima etapa, ó. Olha aí, meus caros amigos, ó. Em busca de receita, o Haddad quer apressar a tramitação da reforma na tributação do imposto de renda. Esse é o ponto do próximo passo. Claro que o projeto de reforma tributária ele tem vida própria, agora ele vai rodar no Senado, mas, paralelamente, na mira do governo estão a volta da tributação e dividendos
recebidos por pessoas físicas que são acionistas de empresas. Asterisco aqui, tá? Pode ser tanto a sua empresa aí que já paga imposto pra caramba, já paga muito imposto, os dividendos são isentos, mas é a última linha do balanço, você já pagou todos os impostos possíveis e imaginários. E aqui a gente está falando num canal de investimentos. Quando você compra uma ação, você é acionista da empresa também. Então, em tese, estariam inclusos aqui a taxação dos dividendos recebidos quando você é acionista de uma empresa. E também o corte de renúncias fiscais concedidas no imposto de renda. Meu caro amigo, minha cara amiga dinheiruda, endinheirada, é tudo que eu quero saber nesse momento. Eu espero que eu tenha passado para vocês aqui as minhas impressões, mas eu quero saber de você, né? O que você acha? Você gostou dessa reforma tributária? Você acha que isso vai resolver os problemas do nosso país? Ou você acha que o buraco é bem mais embaixo? Queria saber também por que você acha que houve essa pressa, quais que são os interesses, sobretudo do governo atual, nessa tramitação em regime tão rápido. E não se esquece de curtir esse vídeo e mandar lá para todo mundo, para todos os seus amigos, para que eles entendam direito o que está acontecendo no Brasil neste momento. Belezura? Valeu, tudo de bom. Tchau.